A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, na lição dos jovens. Estamos trabalhando esse trimestre com a lição Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Essa semana nós vamos trabalhar a lição de número, vamos lá, abra a sua lição, acompanhe conosco, de número 6, que vai tratar sobre o profeta menor Jonas, né? O título da lição, que nos é trazido pelo nosso autor nesta semana, é Jonas, Deus ama quem você detesta. Veja, pelo título a gente já tira algo importante, né? Deus ama a quem você detesta. O texto do dia se encontra no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10, que vai dizer o seguinte: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. No transcorrer do estudo, nós vamos retornar aqui para o texto do dia, para buscarmos entender essa questão do se arrepender, né? É muito importante você trazer para o seu aluno, ou para você, professor, esse entendimento do que foi o arrependimento de Deus, né? Às vezes as pessoas dizem que Deus é homem para que se arrependa, né? Mas a palavra de Deus nos diz que ele não é filho do homem ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por que que tem essa inscrição aí que ele se arrependeu? Vamos chegar lá na frente, ok? A síntese da lição diz: Deus ama os pecadores mais desprezíveis e está pronto a perdoá-los, desde que eles se arrependam de seus pecados. A palavra-chave aí dessa síntese, para você destacar, seria pronto a perdoá-los, né? Uma palavra que a gente gosta muito de receber, mas em alguns determinados momentos, às vezes, não queremos usá-las para abençoar, a questão do perdão. Ok? É interessante também na leitura diária você fazer a leitura de Colossenses 3:12, que vai falar que a misericórdia deve se manifestar por meio de quê? Das nossas ações. Né? Ser misericordioso não é apenas da boca para fora, dizer que Deus tenha misericórdia, que Deus cuide de você, que Deus resolva a sua causa. É também demonstrarmos, através de ações práticas, ativas, de que nós vivemos e buscamos estar em conformidade com a vontade de Deus, manifestando as suas misericórdias através de nossas vidas. Ok? Os objetivos da lição são três, é importante você relatar. São eles: defender a historicidade do livro de Jonas, quer dizer que o livro de Jonas é real, é histórico, né? Tem a sua importância, não é uma parábola, não é uma fábula, uma lenda. Esclarecer os motivos que levaram o profeta a desobedecer a ordem de Deus e mostrar como às vezes temos dificuldades de compreender o amor de Deus, principalmente quando este amor alcança aqueles a quem nós reprovamos, né? É uma lição importante, porque perdoar a quem nos tem perdoado ou amar a quem nos tem amado é fácil, mas levar perdão a quem aqueles nós reprovamos, a palavra-chave desses objetivos é essa palavra, reprovar. Cabe a você destacar aí na sua lição, para você apresentar aos seus alunos, a palavra-chave seria reprovar, né? Você trazer a importância de que quem julga é Deus, não eu ou você. Deus é que sonda e conhece os corações de cada um de nós, ok? É importante você ressaltar dentro dessa lição que estas profecias, ou a profecia de Jonas para os ninivitas, né, os assírios, ela foge um pouco do padrão, porque ela trata de uma profecia diferente das outras profecias, porque ela é atribuída a um povo estrangeiro. Assim a gente vai ter também no livro de Obadias, mas essa ela tem um caráter testemunhal, né? Jonas, ele não só profetizou, como ele viveu a situação de dentro. E que ela vai nos mostrar também que se Deus se compadeceu, a lição traz esse sentido final, né? Que se Deus compadeceu dos ninivitas que não eram dignos, a nossa ótica humana, e na ótica daqueles judeus daquela época de perdão, então nós também devemos ter e crer que o Filho de Deus morreu por nós, mesmo nós quando ainda éramos pecadores, e ele nos amou, e ele nos resgatou quando não merecíamos nenhum resgate, e foi a um alto preço. O livro de Jonas, ele vai nos ensinar que devemos lidar com pessoas que provocam em nós o quê? As piores sensações. Marque na sua lição também essa questão das piores
sensações, né? Deus, ele trabalha em nós naquilo em que precisamos ser mudados. Aquilo que nós já somos aparentemente bons, aplicáveis e indesculpáveis, não há o que mexer. Mas naquilo que mais nos afeta, é preciso melhorar para que possamos ser refinados e assim chegar no céu. Amém? Então, dessa primeira parte da lição, é importante você destacar a questão das pessoas que nós reprovamos, que devemos perdoar. Das pessoas que nós devemos cuidar em oração e também em perdão, que provocam em nós as piores sensações. E que, do tópico principal da lição, que é o texto áureo, que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria. Isso a gente vai destacar mais para frente com algumas citações que eu vou dizer. Pegue seu lápis e papel para que você possa anotar essas citações e assim entender esta palavra arrependeu-se do texto áureo que está lá presente no livro de Jonas, ok? O texto bíblico se encontra em Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3, não vou ler para demandar tempo, você faça a leitura com seus alunos, que vai mostrar o início, né, a apresentação da profecia de Deus a Jonas para que ele viesse a fazer o que Deus havia determinado para ele. Na introdução é importante ressaltar que o livro de Jonas é uma mensagem singular, porque ela oferece uma lição, está na lição, tá bom? Estou lendo o início aqui, uma lição de amor que estava não apenas voltado para o povo de Israel, mas para nações vizinhas, nações que eram perseguidoras de Israel. E essas nações, no caso aqui a específica, é a nação assíria, né? Ou os ninivitas, que era a capital da Assíria, a cidade de Nínive. E nessa introdução que a gente pode destacar, voltando sempre para a questão do amor e das misericórdias de Deus, é que elas estão disponíveis para todos os seres humanos que se arrependam, por mais desprezíveis que possam ser neste mundo, mas para Deus o valor de uma alma não tem preço. Então, é uma lição de arrependimento, é uma lição de amor, é uma mensagem que tem um cunho de juízo, mas que, na verdade, o intuito não é o juízo propriamente dito, mas sim o arrependimento. Ok? Vamos ao primeiro tópico. Dentro do primeiro tópico da lição, nós temos o título Jonas. É importante a gente entender dentro desse primeiro tópico da lição que Jonas era um homem conhecido popularmente como profeta das boas notícias. Na palavra de Deus vai nos dizer que Jonas viveu do reino do rei Jeroboão II, no reino do norte, e o rei Uzias, no reino do sul. E ele era conhecido pela sua popularidade, que ele chega em um momento em que Israel está em grande expansão geográfica e prosperidade. É interessante que quando chega a mensagem de Deus para Jonas, através do que ele deveria fazer na cidade de Nínive aos assírios, ele não se agrada, porque Jonas estava acostumado a pregar as boas notícias. Apesar de que Jonas ele não se incomodou a princípio sobre o que deveria levar Nínive, porque ele esperava que os ninivitas não se arrependessem. A ideia de Jonas, inclusive, quando ele chega no capítulo 4, a cidade de Nínive, as portas da cidade, ele vem com palavra de duro juízo, ele não vem com palavras de amor. Movido pelo espírito nacionalista, ele quer defender os seus, quando na verdade Deus estava ensinando uma lição para ele, que na verdade o amor de Deus é estendido para todos os povos e nações. E Jonas ele não queria perder, a lição vai trazer essa mensagem, ele não queria perder a sua reputação de profeta das boas notícias. Veja que no final do livro de Jonas, quando o juízo não cai sobre Nínive e ele se arrepende, ele se entristece bastante, talvez pensando que a sua palavra não se cumpriu e ele poderia cair em descrédito para com os povos que o consideravam assim como profeta. Então veja que havia todo um universo através da vida de Jonas para o trazer a uma crise espiritual e existencial quando ele é levado lá à árvore da aboboeira, que a gente vai tratar no final da lição, ok? Sobre o primeiro tópico, é importante você trazer para o aluno a historicidade do livro, mostrando que o livro de Jonas ele é comprovado historicamente, principalmente porque o próprio Jesus Cristo vai fazer um relato em relação ao que aconteceu na cidade de Nínive, principalmente em relação à profecia de Jonas,
que se você quiser fazer a leitura, está lá em Mateus capítulo 12, versículos 38 a 40, vai aparecer a citação aqui embaixo. E veja que há uma relação direta também com Jesus Cristo, porque Jonas ficou 3 dias, né, dentro do ventre daquele grande animal marinho, que a gente vai conversar sobre este animal marinho daqui a pouco. E está lá em Lucas, capítulo 11, vai aparecer aqui, versículos 29 e 30, para que você possa mostrar para os seus alunos que se o próprio Deus em carne, o próprio Deus que encarnou na terra, através de Jesus Cristo, falou daquilo que havia ocorrido por Jonas e com Jonas, significa que a palavra de Jonas era verdadeira. Então, dentro desse primeiro tópico, é importante você relatar a questão de que ele era um profeta de boa reputação e que não queria, no final da história, ser tido como, entre aspas, muito entre aspas, como falho ou mentiroso, porque no seu coração a ideia de levar a palavra nele viera de juízo e ele não trazia uma palavra de arrependimento. Muitas vezes somos motivados a falar algo para alguém e queremos que aquilo se cumpra para que a pessoa aprenda uma lição. Mas, na verdade, Deus pode estar usando você, jovem, para alertar aquela pessoa que aquele é um caminho de perdição. E você tem que ter este lado espiritual e entender que você é um instrumento na mão de Deus e é que Deus quem determina como e o que será feito. Dentro ainda desse primeiro tópico, é importante você destacar a atmosfera da época, né, que Jonas estava inserido. Nós temos ali a cidade de Nínive, que era a cidade mais importante, né, da Assíria, e ela vai se tornar um grande império, né? O povo assírio era um povo extremamente violento e perverso com seus inimigos. Eram capturados, né? Eram esfolados vivos, colocados em estacas na entrada das cidades, queimadas para que as pessoas, quando passassem, soubessem que ali havia sido destruído pelo reino assírio. E além de ser muito perverso, era uma cidade muito voltada à lascívia e à sexualidade através da sua deusa Istar. Ok? O que é importante também é destacar, que não está na lição, mas eu queria trazer para você, dentro do primeiro tópico, é a questão da mensagem principal. Qual é a mensagem principal do livro de Jonas? Que apesar de Jonas odiar os poderosos e os perversos assírios, ele foi chamado para adverti-los. Veja, ele não foi chamado para julgá-los, ele foi chamado para adverti-los e que eles sofreriam juízo se não se arrependessem. Então veja que não havia um julgamento determinado, havia uma palavra de advertimento. Isso é importante você trazer para o seu aluno, mostrando que Deus queria adverti-los e não puni-los diretamente. Isso mostra as misericórdias de Deus sobre a vida das pessoas, né? Principalmente daqueles em que Ele o ama e de que Ele o cuida. E o povo assírio era uma dura lição que Jonas precisava aprender, que para pregar o amor de Deus precisa vivê-lo não só na mente, não só no coração, mas nas boas ações, nas práticas, até no falar. Né? A gente tem que ter muito cuidado no falar, quando for trazer algo de Deus para alguém, para não falar já julgando, não falar já trazendo uma repreensão, mas sim falar com amor, esperando que este chegue ao arrependimento. Ok? Então, dentro do primeiro tópico, basicamente o que a gente precisa destacar é também o significado do nome Jonas, né, que significa pomba, né? Pomba é um animal simbolizado pela paz, né, pela sua serenidade e mansidão, que contrasta, né, um pouco com lendo o livro de Jonas, você observa que ele era um pouco impetuoso, né, teimoso, orgulhoso e um pouco, às vezes, murmurador, né, o que contrasta com o seu nome. Mas era, mais uma vez, trazendo para você que está nos assistindo, uma lição que Deus precisava ensiná-lo. Deus trabalha naqueles pontos em que temos mais dificuldades. E como eu disse no vídeo anterior, Deus ele trabalha com a gente, com aquelas pessoas que provocam as piores sensações na gente. E é fácil? Não. O caminho, queridos, é estreito. A palavra de Deus nos diz. Então, se é estreito, vai haver lutas, vai haver dificuldades. Mas a gente precisa se moldar. Como se molda o ouro? No fogo. O fogo, ele molda qualquer coisa. E o fogo do Espírito Santo de Deus é que tem nos refinado e nos trazido para mais perto do Senhor. Dentro do segundo tópico, falaremos sobre a experiência do profeta. Mais 3 subtópicos: a ordem divina, a fuga e a tempestade e o arrependimento do profeta.
A lição começa trazendo um levantamento sobre a Síria em comparação com Sodoma e Gomorra. Eu disse na primeira parte do vídeo que nós faríamos uma relação com Sodoma e Gomorra em relação à Síria. Os dois povos eram extremamente perversos, aí voltados para a sexualidade, de todas as formas, a festas, a luxúria, a lascívia. Mas o que diferenciava o povo da Síria para o povo de Sodoma é uma única palavra: arrependimento. A palavra base para nós vivermos uma vida com Cristo ou para nós obtermos as misericórdias de Deus não é outra senão o arrependimento sincero. Não é o arrependimento da boca para fora, é o arrependimento sincero. Naum vai chamar os ninivitas de cidade sanguinária, né? Lá em Naum capítulo 3, versículo 1, que a gente vai tratar nos próximos vídeos com outros professores também. Mas a lição vai nos trazer uma mensagem importante. Veja, o subtópico fala a experiência do profeta. Jonas tinha experiência como um profeta da paz, um profeta da prosperidade. E agora ele estava sendo refinado para ser um profeta do amor de Deus, né? Falar do amor de Deus. Jesus Cristo, quando estava na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isto é o amor de Deus. Somos hábeis em condenar pessoas por crimes e atos vis. Todavia, até o criminoso mais cruel, por mais difícil que seja de entendermos, tem direito de experimentar o perdão e o amor de Deus. Lucas, capítulo 23, vai aparecer aqui, versículos 43, traz uma referência exatamente sobre Jesus na cruz do Calvário e os dois ladrões. Veja que interessante que condenar, apontar, julgar é fácil, né? Pelo senso comum, pela ética, pela ótica social, mas o amor de Deus vai na contramão do sistema. É importante você trazer isso. Nós não devemos nos voltar, nós não devemos nos fixar nas coisas dos homens. Nós devemos fixar o nosso olhar na vontade de Deus. A lição vai nos dizer isso, que caminhar com Deus é caminhar na contramão do sistema. É nesse momento que você, jovem, tem que ser sal e luz. É nesse momento que você tem que ser a diferença. Certo? Ser cristão com a Bíblia embaixo do braço, ser cristão indo para a escola dominical, ser cristão participando dos eventos é maravilhoso. Mas ser cristão na hora da adversidade, que você tem que fazer a diferença, é aí que você prova o seu valor, é aí que você mostra que você é diferente. Talvez tenha sido perguntado a você em algum momento da vida se você era a favor ou contra a pena de morte. Veja que Jonas ele estava basicamente nesse universo aí. Ele queria que fossem julgados, mortos, exterminados. Mas você como cristão, você tem que ser diferente. Você tem que pregar o amor, por mais que possa parecer absurdo. Mas a palavra de Deus vai nos dizer em Romanos que a palavra de Deus é loucura para os homens. E através da loucura da cruz, da loucura da pregação, nós convenceremos que só o Senhor é Deus. É importante você ter isso em mente. É importante você trazer para o seu aluno a ideia de que o perdão e o amor de Deus não é só para aquelas pessoas que nós queremos bem, não é só para aquelas pessoas que nós nos compadecemos, mas é para as pessoas que despertam em nós as piores sensações. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Romanos 12, 2 fala exatamente sobre isso, que a gente não deve se conformar com as coisas desse mundo. Veja, normalmente a gente atribui esse versículo para as coisas em relação ao pecado, né? Nós não devemos nos conformar com o pecado desse mundo. Mas esse versículo ele é um pouco mais abrangente. Quando ele diz que não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, ele está querendo dizer que com as leis, com as regras, com o que a sociedade prescreve, com aquilo que está na boca do povo, com aquilo que é considerado correto e prudente. Mas a gente deve simplesmente ter a nossa mente renovada para entendermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É bênção? Aleluia, glória a Deus. Motive os seus alunos a entenderem que o amor de Deus é muito maior do que eu e você podemos imaginar. E ainda dentro da experiência do profeta do segundo tópico, ele vai falar sobre o peixe, que foi um dispositivo não punitivo da parte de Deus. O peixe que engoliu Jonas, ele não veio para matar Jonas, ele não veio para continuar o castigo de Jonas. Veja que Jonas, ele quer se punir. Ele diz: me joguem ao mar,
me deixem morrer, a culpa é minha. Mas a vontade de Deus é soberana em nossas vidas, não é como queremos, nem como pensamos, mas sim como Deus assim o quer. E veja que esse peixe engole Jonas, né? Na verdade, a ideia não era matá-lo, e sim protegê-lo das águas, guardá-lo, né? Trazer a ele a ideia de que Deus estava dando livramento no momento mais escuro da vida de Jonas. E aquele poderia ter sido um momento crucial de renovação da sua aliança com Deus e a sua mensagem passada para o povo de Nínive. Mas a gente vai ver mais para frente que ele novamente, né, deixa de lado a real mensagem da palavra de Nínive de Deus para aqueles ninivitas e prega com um juízo duro sobre aquele povo, esperando que eles não se arrependessem. Mas na verdade não é o que ele quer, o que Deus queria. Sobre essa parte que eu quero destacar é sobre o peixe, né? Muita discussão. Na lição você pode destacar aí a palavra peixe para trazer uma reflexão para os seus alunos, que está lá em Isaías, capítulo 51, versículo 9, né? Ele vai falar sobre essa questão do peixe. Algumas pessoas, né, a gente até já deve ter visto por aí, dizem que foi uma baleia. Mas seria impossível ser uma baleia por causa do material gástrico que tem dentro do organismo da baleia. Ele teria sido consumido. E a baleia também tem um estreitamento de garganta, não passaria Jonas por lá completamente inteiro. Então, que animal foi esse? Né? A Bíblia apenas nos traz a relação de um grande peixe. Tem um versículo, esse que eu citei para vocês, vai aparecer aqui embaixo, Isaías 51, versículo 9, que você pode trazer para os seus alunos, que diz o seguinte: desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Veja, Raabe aí não é aquela do livro de Josué, né, que guardou os espias. Raabe era o nome dado a um animal terrivelmente gigante, um animal marinho, né? O famoso monstro marinho. Aí você pode me dizer, professor Adriel, não existe essa expressão monstro marinho na palavra de Deus. Eu vou provar para você que ela existe. No livro de Jó, capítulo 26, versículo 12, vai falar sobre essa expressão monstro marinho. Jó, vai aparecer a citação aqui para você anotar, capítulo 16, versículos 12. Jó, vamos ver aqui, deixa eu confirmar, capítulo 26, não é o 16, o versículo 12. Ele fala: com a sua força fende o mar, e com o entendimento abate a sua soberba. Ainda não falou, professor Adriel, sobre o animal marinho. Vamos lá, Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Vamos lá. Isaías, capítulo 30, e o versículo 7 vai nos dizer o seguinte: porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum, pelo que clamei acerca disto, estareis quieto, estará a vossa força. Aí você pode me pegar, aonde está a mensagem que fala sobre o animal marinho? Vou trazer para vocês agora. Dependendo da versão que você esteja utilizando, eu estou utilizando 3 versões diferentes aqui. Se você tiver entre os seus alunos uma Bíblia que seja Almeida Revista e Corrigida, você encontrará dentro de Isaías 51 e 9 exatamente a citação monstro marinho. Se você for na versão, né, clássica, na JFA, você não encontrará, você encontrará a palavra dragão. Então, se você tiver algum aluno com a Bíblia Revista Atualizada Corrigida, você peça para ele fazer a leitura em 51 e 9 de Isaías, que você verá a presença
da expressão monstro marinho. Então a Bíblia faz relação a essa questão do monstro marinho que se chamava Raabe. E muito provavelmente, talvez tenha sido este animal que engoliu a Jonas, o que não pode ser comprovado, o que também ele pode estar extinto. Mas como nós sabemos, o mar do nosso planeta não todo é conhecido, pode ser que ele ainda esteja vivo. O que interessa é que você entenda que o peixe não foi para julgamento ou juízo, mas sim para livramento. Ok? Vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico é a lição do livro. O que nós podemos depreender do livro? A pregação de Jonas foi novamente comissionada por Deus, quando o grande peixe vomitou no litoral palestino. Veja, quando ele foi vomitado no litoral palestino, possivelmente na região de Jope, ele fez uma grande viagem, um grande percurso, até a cidade de Nínive. E ele vai percorrer a cidade não convidando as pessoas ao arrependimento, mas anunciando um juízo iminente. Isso era o que Jonas precisava aprender, que a palavra para Nínive não era de juízo próximo, iminente, prestes a acontecer, mas era uma palavra de arrependimento. Nisso a gente volta, lembra que eu falei lá no textuário da lição, quando a gente se perguntou, Deus se arrepende? Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez? É importante a gente entender que a palavra arrependimento aqui não tem a ver com voltar atrás. Tem a ver exatamente com o cumprimento do que Deus queria para o povo de Nínive, que não era um julgamento final e crucial, e sim um arrependimento daquele povo. No livro de Ezequiel, você pode trazer essa referência para você. Após o livro de Lamentações, nós temos o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo... Deixa eu trazer aqui para vocês. 18 e o versículo 21 vai nos mostrar a questão do arrependimento. Ezequiel 18 e o versículo 21. Ezequiel 18 e o versículo 21 cabe certinho, vai aparecer aqui para vocês em relação a esse julgamento, né, que pode ser mudado ou confirmado, que na verdade é não de juízo, mas sim de salvação. Veja o que diz a palavra de Deus. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Então havia para o povo de Nínive, você precisa entender isso, professor, e levar para os seus alunos, que a pregação de Jonas para o povo de Nínive não era uma pregação de juízo iminente, mas uma pregação de arrependimento. Aí você me pergunta, Adriel, você falou que tem relação com Sodoma e Gomorra. Como assim? Sodoma e Gomorra, diferente de Nínive, Sodoma e Gomorra não se arrependeu e não deixou os seus maus caminhos. Ela continuou vivendo nas suas práticas pecaminosas e Deus só tirou de lá a família de Ló, que era a única família justa que havia naquele local. Então veja, não é que Deus cancelou a sentença para o povo de Nínive, é que o objetivo real de Deus era o arrependimento daquele povo, e Jonas não compreendia. A lição vai nos dizer que a partir de Jonas capítulo 3, versículo 4, a palavra de Deus através de Jonas era: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Jonas não chega para a cidade de Nínive e diz: se arrependam, Deus os ama, Deus quer que vocês voltem, ou atem com o Senhor uma aliança. Na verdade, ele estava avisando que o juízo ia chegar. Mas o povo provocou aquele jejum coletivo do rei ao mais humilde servo, e Deus agiu de misericórdia, que ardia no seu coração, que é o que realmente Deus tem por nós. Se Deus foi capaz de perdoar um povo como os ninivitas, quem somos nós para não perdoarmos a quem nos tem ofendido, como nós falamos lá na oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6.
Quem somos nós para não querermos fazer aquilo que Deus apraz, mesmo que vá contra as nossas vontades, mesmo que provoque em nós as piores sensações? Este é o verdadeiro amor de Deus. A lição vai dizer que o arrependimento sincero é um ato de graça de Deus que concede e que esta atitude tem poder de mudar completamente o nosso destino. O arrependimento é uma via de restauração espiritual. Fica a pergunta que talvez seja feita a você. A mensagem de Jonas não está na lição, mas eu quero trazer para vocês. A mensagem de Jonas falhou porque Jonas chegou com uma mensagem para Nínive e a cidade não foi destruída. A mensagem de Jonas falhou? Não falhou. Apenas para Jonas ela foi mal interpretada. Ele como homem. A mensagem que Deus deu a Jonas era de arrependimento. E a mensagem que Jonas queria para o povo era de juízo. Então a mensagem cumpriu o seu papel, que era suscitar naquele povo o arrependimento e não o juízo, né? Então, porque a palavra de Deus pode ser utilizada, né, de forma errônea e trazer para você uma situação como Isaías 55:11, que fala que da minha boca a palavra não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo a que designei. Isaías 55:11. Você pode querer ou trazer alguém esse versículo para você dizendo, mas professor, professora, e esse versículo que fala, que diz que a palavra de Deus não volta atrás e que ela não volta vazia. É preciso entender, vou repetir mais uma vez para ficar bem fixado em sua mente, que a palavra de Deus para Nínive era uma palavra de, apareça aqui por favor essa palavra que eu vou dizer agora, arrependimento. Não era uma palavra de juízo, era de arrependimento. E ela cumpriu o seu propósito. E chegamos à parte da lição final, né? Porque Jonas pediu a morte. Na verdade, qual foi o descontentamento do profeta, né? Deus, ele sobe a uma campina, um monte, e em Jonas capítulo 4, a partir do versículo 6, já estamos chegando no final da lição, Jonas vai nos mostrar a lição da boboeira, né? Deus mostra para ele, como é que você, que está debaixo da sombra dessa boboeira, tem pena desta árvore e não tem pena das pessoas que ali seriam julgadas. Ele subiu para o monte para ver a terra ser destruída, e assim não aconteceu. Deus estava o confrontando sobre o que ele havia acabado de falar ou sobre o que ele havia acabado de viver. Então Jonas, ele é confrontado e trazido para a sua realidade, mostrando que não é a vontade dele e sim a vontade de Deus. Não pode existir dentro da vida cristã orgulho e mesquinhez. Não pode existir dentro da vida cristã um coração endurecido, um evangelho quebrado, um evangelho esmiuçado pelas vontades do homem. Se fosse assim, nós não estaríamos apregoados sobre a rocha que é Jesus Cristo. Na obra do Senhor Jesus Cristo tem que coexistir paz e graça para com todos os povos. O mérito da salvação não pode ser meu, não pode ser seu. O mérito do juízo e do julgamento jamais será meu, jamais será seu, mas é de Deus. É Ele quem sabe o que fazer e como fazer. Uma coisa que você pode trazer por curiosidade é que o livro de Jonas é o único livro que termina com uma interrogação. O versículo 11 de Jonas, né, do capítulo 4, termina com uma exclamação. A parte B diz, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Veja, há uma discussão também sobre isso, por que a leitura de Jonas termina assim, se ele morreu, se ele não morreu, o que foi que aconteceu, não mostra o final da história, não cabe a nós conjecturar. Mas é importante a gente entender por que Jonas se arrepende, porque na verdade ele foi incoerente, foi salvo pelo peixe, pelo animal marinho. Se arrependeu, mas na hora de pronunciar as palavras, ele falou com duro juízo. Então tenhamos cuidado quando a gente for falar algo que Deus colocou em nosso coração para a vida de alguém. Deus não quer que você julgue esse alguém, Deus não quer que você seja o carrasco, Deus quer que você seja um proclamador da palavra dele. E a palavra dele não é juízo, a palavra dele não é vingança, a palavra dele é amor. Amém? E assim chegamos
ao final da lição e fazemos a pergunta: por que Jonas pediu a morte? Talvez porque ele não está na lição, mas eu quero trazer isso para vocês. Talvez porque ele tenha se envergonhado pelo fato da profecia não ter se cumprido. Que ele saiu exatamente da cidade para ver se cumpria aquela profecia. Mas Deus o faz enxergar de outra forma. É por isso que eu não acredito que Jonas morreu assim que saiu da cidade. Porque quando ele sai da cidade, que observa que Deus o contrasta com a lição da boboeira, né? Deus mostra para ele que a sua mensagem não era de julgamento, mas sim de arrependimento. Essa é a palavra que fecha a nossa lição. Devemos buscar trazer dentro do coração das pessoas um arrependimento verdadeiro para que todos possam se chegar a Deus. Amém? Essa foi a nossa lição do livro de Jonas, a nossa lição número 6. Eu espero que tenha sido de bênção para as suas vidas e que nós possamos entender que o imensurável amor de Deus é para todas as pessoas. E você deve ser sal e luz, e no momento em que você for apontado, julgado ou perguntado, você fazer a diferença, porque você aprendeu que o amor de Deus é para todos, independente de partido, independente de nacionalismo, independente de ideologia. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Que Deus vos abençoe e que, se Deus assim permitir, próximo domingo terá outro professor trazendo para vocês subsídio da lição. Que Deus vos abençoe. Amém.